Boa noite a todos. É um prazer muito grande para mim e para casa recebê-los aqui no nosso centro. Eu vou ser bastante breve aqui com os recados nossos, fazer a abertura, que nós temos depois a leitura de um trecho do livro A Vinha de Luz, depois o tratamento à distância e o tratamento presencial. Já foi passado na nossa agenda aqui, só para ser bem rápido. Nas segundas-feiras, nós temos a palestra pública, depois nós temos os passes magnéticos, e na sequência começamos ontem um curso sobre introdução ao Espiritismo e curso de médium num só. Todos estão convidados. Ontem, para nossa surpresa, foi muito bacana. Nós tivemos a presença de 25 pessoas fazendo esse curso, que é maravilhoso, muito bom, e tenho certeza que dá uma boa base para aqueles que querem continuar e conhecer um pouco sobre o Espiritismo. É um curso que já foi ministrado nessa casa há 2 anos e meio atrás, e nós estamos com novos trabalhadores, então é bacana a gente refazer esse treinamento. Na terça-feira, que é hoje, nós temos o tratamento à distância, os passes magnéticos e os trabalhos presenciais. Na quarta-feira, para os trabalhadores da casa, os médios, a gente faz das 17 às 18, os trabalhos mediúnicos de mesa, o centro é fechado. Das 18 às 19, nós estamos com um curso nos domínios da mediunidade. É um livro de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Depois nós estamos fazendo o curso sobre o Livro dos Espíritos. É um treinamento online feito pela internet, pelo Facebook. É locado uma sala de conferência, onde é feito com 2 instrutores lá de Taubaté, o Grace e o Ruela, e tem outros centros do Brasil participando, mas é um curso didático bem tranquilo. A gente abre o microfone, faz pergunta, como se fosse presencial. Nós já estamos na questão 133 de 1.191 questões, então está no começo. É muito bacana, é bem gostoso, e tem a duração aí de mais 1 ano e meio, então dá tempo de quem quiser participar junto com a gente. Nas quartas-feiras, das 19 às 20. Na quinta-feira, a gente ainda tem na rádio FM online, itapuaonline.com.br. Encontro com Jesus. O Encontro com Deus. Encontro com Jesus. Que é feito pelo Roberto às 17 horas na quinta-feira, e ele é repetido às 9 horas de domingo. E nesse sábado, excepcionalmente, como a gente não está mais saindo da casa para fazer os bazares, nesse sábado, das 8 ao meio-dia, nós estaremos promovendo o bazar aqui na casa. Nós montamos aqui, ficou bacana, com bastante roupas, utensílios de casa, cama, mesa, banho. Tem até um bercinho que nós ganhamos hoje, novinho ali. E o bazar é o nosso único sustento aqui para pagar as contas fixas da casa, água, luz, a internet, o salário do presidente. Mentira, a gente não ganha nada. Mas vai ser bem bacana, das 8 ao meio-dia. Quem puder vir participar, geralmente a gente faz um cafezinho, um lanche, alguma coisa aqui para entreter o pessoal que chega. Então são esses os nossos recados. Agora, só uma reflexão. Gostaria de falar que todos nós espíritas que a gente vem na casa, estuda um pouco, tanto aqueles que são católicos e vão à igreja, os evangélicos que vão nos cultos. Eu estava lendo uma parte de um texto num livro que diz que todos nós que participamos, estudamos fielmente, participamos desses cultos e as missas,
nós, durante esse período que estamos dentro de uma casa religiosa, a gente se entrega de coração e alma, reza, ora, estuda, emprega todas as suas energias aqui para aqueles que precisam, para nós mesmos. Dedicamos a enfermos, presidiários, a pessoas moradores de rua. E quando a gente sai daqui, muitas vezes não lembramos de toda essa promessa, desse estudo que a gente fez. Muitas vezes passa por pessoas que precisam, muitas vezes dentro da nossa própria casa. Esquecemos que somos filhos de Deus, seguimos a doutrina de Jesus. Muitas vezes não temos paciência com o esposo, com a esposa, com os filhos, com os netos. Muitas vezes um vizinho, um amigo que precisa de uma palavra de carinho, de amor. E muitas vezes passamos do lado e não percebemos que a gente, enquanto está aqui, a gente se doa a tudo isso. Então a caridade é o carro-chefe. É o amor que a gente tem que dedicar a todos aqueles que precisam, não só quando estamos aqui dentro. Eu estava vendo uma reportagem hoje, até no Facebook, Mensagens de Chico Xavier, um espírito desencarnado que estava já numa colônia, acho que no Nosso Lar. Ele falou que a maioria dos espíritas, principalmente, eles, quando desencarnam, chegam lá, ficam completamente perdidos. Esqueceram tudo aquilo que aprendeu aqui. Justamente é chamada a atenção que, enquanto estão dentro do centro, atende um monte de gente, faz a caridade, saiu daqui, esquece tudo. E eles sofrem muito com esse momento do desencarne, mesmo estudando sobre desencarnação, como é que procede, como é que a gente parte dessa para o mundo espiritual. E tem muitos ateus, inclusive, que estão lá que durante toda a jornada terrena não participou de uma igreja, de um culto, num centro espírita, mas eles fizeram a caridade. Mesmo Jesus conhece e sabe exatamente a ficha kármica de cada um. Então, é só um lembrete para todos nós que a caridade e o amor fraterno não fica restrito ao centro espírita, à igreja, ao culto. Nós temos que ser filhos e ceareiros de Jesus o tempo todo. Esqueçamos nosso orgulho e vamos colocar a mão na cabeça, no coração e distribuir o que a gente tem de melhor, como Jesus fez na sua passagem pela Terra. Esse é o recadinho que eu li hoje, achei muito interessante, achei que valia a pena compartilhar com todos, para que a gente nunca esqueça que hoje a gente está aqui, pode distribuir, mas nem sempre, algumas vezes nós podemos precisar, e aí a coisa acontece. Então é isso que eu tinha para passar para todos, e agora eu peço para que todos acalmem seus corações, elevem seus pensamentos a Jesus. Aqueles irmãos necessitados, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão nas ruas, nos presídios e precisam dessa energia positiva que cada um da gente tem aqui guardado e podemos doar um pouquinho para cada um deles que precisam. Aos nossos irmãos encarnados e desencarnados que estão nos cadernos de vibração, é muito importante que a gente consiga elevar nosso pensamento e mandar esse fluido para todos eles. Pensamento sempre positivo. Agora eu peço que me acompanhe numa oração de Pai Nosso, para que a gente possa fazer a abertura dos nossos trabalhos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus.
É você que faz a linha? Então a Andressa, nossa irmãzinha, vai fazer hoje a leitura do Vinhas de Luz. Boa noite a todos. Hoje eu trouxe um capítulo do livro Vinha de Luz, escrito por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É o capítulo 27, Indicação de Pedro. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Pedro, capítulo 3, versículo 11. A indicação do grande apóstolo para que tenhamos dias felizes parece extremamente simples, pelo reduzido número de palavras, mas revela um campo imenso de obrigações. Não é fácil apartar-se do mal, consubstanciado nos desvios inúmeros de nossa alma através de consecutivas reencarnações. E é muito difícil praticar o bem, dentro das nocivas paixões pessoais que nos empolgam a personalidade. Cabendo-nos ainda reconhecer que, se nos conservarmos envolvidos na túnica pesada de nossos velhos caprichos, é impossível buscar a paz e segui-la. Cegaram-nos males numerosos aos quais nos inclinamos nas sendas evolutivas, e acostumados ao exclusivismo e ao atrito inútil, no desperdício de energias sagradas, ignoramos como procurar a tranquilidade consoladora. Essa é a situação real da maioria dos encarnados e de grande parte dos desencarnados que se acomodam aos círculos do homem, porque a morte física não soluciona problema, que condizem com o foro íntimo de cada um. A palavra de Pedro, desse modo, vale de desafio generoso. Nosso esforço deve convergir para a grande realização. Dilacere-se-nos o ideal, ou fira-se-nos a alma. Apartemo-nos do mal e pratiquemos o bem possível. Identifiquemos a verdadeira paz e sigamo-a. E tão logo alcancemos as primeiras expressões do sublime serviço referente à própria edificação, lembremo-nos que não basta evitar o mal, e sim nos afastar dele, semeando sempre o bem, e que não vale tão somente desejar a paz, mas buscá-la, segui-la com toda a persistência da nossa fé. Aparte-se do mal, faça o bem, busca a paz e siga. Essa é a indicação de Pedro. É uma frase pequena, com palavras simples, mas que revela a nossa luta diária em busca da nossa reforma íntima. Como bem disse Emmanuel, é um desafio generoso, grandioso, para dizer o mínimo. Eu queria chamar a atenção de vocês para os verbos que Pedro escolheu nessa indicação. Aparte-se do mal, ou seja, afaste-se. Não basta apenas evitar o mal, mas temos que nos esforçar diariamente para vencermos nossas tendências inferiores que trazemos das vidas passadas. É um processo lento de purificação interior. Faça o bem. Não inventa desculpa. Para fazer o bem não é preciso ter dinheiro, como muitos pensam. É preciso dedicar tempo. É preciso simpatia, indulgência, sorrisos, abraços. E nada disso tem valor financeiro. Basta vontade. Faça o bem possível dentro da sua realidade. Busque a paz e siga. Ou seja,
Não adianta apenas a gente desejar a paz. Esse não é um processo passivo. É preciso buscar ativamente e segui-la com toda a persistência da nossa fé. Vamos parar de buscar atritos inúteis que consomem a nossa energia e utilizar essa energia para buscar e seguir a paz. Finalizando, como eu disse no início, é uma frase pequena com palavras simples que Pedro nos trouxe, mas é um campo imenso de trabalho diário para a nossa reforma íntima. E não nos esqueçamos que esse trabalho não termina com a morte física, porque ele é do foro íntimo de cada um. Então, quando chegarmos na nossa vida verdadeira, a vida espiritual, vamos ter que seguir trabalhando. Então, por que não começar hoje? Essa é a reflexão que eu gostaria de deixar. E deixo agora o irmão Roberto com a cirurgia espiritual à distância. Obrigada. Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos em nossa casa. É uma satisfação a presença de cada um de vocês aqui. E quero dar meus parabéns para a Andressa, que realmente foi excelente a sua mensagem, a sua explanação. Realmente foi surpreendente. Parabéns, Andressa. Sabendo agora temos mais uma trabalhadora aí, Maurício, nas palestras aí, ó, porque foi muito... O esclarecimento foi muito bom e realmente a mensagem que ela nos trouxe nos lembra que não basta só não fazermos o mal, mas é preciso que nós procuremos fazer o bem, que nós procuremos estender as mãos, fazer a caridade, como também disse o nosso irmão Maurício no começo, porque a gente sabe que a gente está aqui, cada um com uma tarefa. Cada um que aqui se encontra tem um objetivo na sua vida. E principalmente quando nós aqui aportamos através da reencarnação, que nós temos a bendita oportunidade que o Pai nos concedeu de aqui reencarnarmos para podermos resgatar nossos erros, nossos débitos, através das provas, das expiações, que aqui nós estamos para reconciliar-se com nossos inimigos e que nós nascemos realmente nas famílias que nós necessitamos. Cada um tem ao seu lado a família, o irmão que precisa. Ninguém cai em nenhum local, como diz o linguajar, de paraquedas. Tudo tem um propósito, tudo tem um planejamento. Cada um de nós tem a sua ficha kármica quando vai renascer. E na grande maioria das vezes nós temos um benfeitor espiritual, um espírito amigo, um anjo da guarda, como pode chamar, que nos acompanha durante toda a nossa jornada evolutiva, desde quando nós adquirimos a razão e passamos a pertencer do reino nominal e viemos através de sucessivas reencarnações nos aperfeiçoando, nos evoluindo, mas juntamente com essas reencarnações, nós tivemos muitos delícias. Nós não seguimos um caminho reto, retilíneo, como alguns espíritos iluminados que nós sabemos, que tiveram uma reencarnação retilínea, por exemplo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Com certeza, após a sua criação como espírito simples e ignorante, porque ele também foi um espírito simples e ignorante, porque o Pai não tem distinção, todos nós temos o mesmo princípio. Só que ele, no espírito milenar, o nosso modelo, o nosso guia, a nossa bússola, ele com certeza teve uma evolução retilínea, no bem, sempre no bem, para chegar hoje aonde ele se encontra, que é um alento que nós temos, que todos nós estamos destinados a um dia também
sermos Cristo, através de milhões de anos, não sei quanto tempo, mas o Pai nos criou para que todos nós um dia chegamos a ser Cristos também. Mas a jornada é grande. E nós precisamos dar o primeiro passo. Nós precisamos começar a reflexionar, ver a nossa caminhada, e para sabermos se nós estamos no caminho certo, por que nós sofremos. Porque muitos nossos irmãos que estão acompanhando a live, que se encontram nos seus lares através do tratamento à distância, irmãos que estão passando pela prova difícil da doença, principalmente do câncer, que ataca tanto a humanidade, que tanto sofrimento tem causado nos lares. É uma prova muito difícil. Mas quando você tem o contato com a doutrina espírita, quando você tem conhecimento, que você sabe de onde você veio, por que você está aqui e para onde você vai após a sua desencarnação. Quando nós temos esse parâmetro, essa esperança, nós sabemos que a verdadeira vida, a vida real, é a vida do Espírito. Essa é a vida real, que aqui nós estamos só de passagem. Nós temos sim esse alento muito grande, porque apesar de você estar sofrendo, apesar do seu ente querido, seu familiar, estar passando pela difícil prova da doença, você sabe que tudo tem um fim, que tudo tem um propósito, mas que para que nós possamos realmente alcançar esse propósito, para que nós realmente podemos, através da nossa ficha kármica, que nós sabíamos, em determinada época de nossa vida, nós iríamos enfrentar uma situação muito difícil, uma situação que aonde nós somos colocados à prova da nossa paciência, da nossa fé inabalável nos desígnios de Deus, da nossa esperança em dias melhores, onde nós somos colocados à prova de não nos desesperarmos, de não julgarmos injustiçados. É muito difícil. E só quem está passando pela prova difícil da doença, principalmente doenças qual a medicina terrena, nossos médicos terrenos já deram diagnóstico, um prognóstico muito difícil de cura. Muitos dos quais às vezes dizem, vamos tratar, fazer um paliativo e colocamos na mão de Deus. Mas mesmo assim, quando você tem fé, quando você confia na espiritualidade, quando você confia em Deus, e quando você sabe, você está passando por essa dificuldade, por esta prova, porque ela se faz necessária para que você possa ter a cura completa do seu corpo espiritual, do seu perispírito, aonde se localiza a causa verdadeira de todas as doenças. E o que o nosso corpo físico, ele somente reflete a doença que nós trazemos no nosso corpo físico, aonde é a vida real, a verdadeira vida, que o nosso corpo físico, ele funciona como um mata-borrão, chupando as imperfeições, as energias negativas do nosso perispírito, para que essa doença efetivada no nosso corpo físico, ele possa obter a cura. Mas para isso, é necessário que nós, volto a frisar novamente, não percamos a fé e a esperança, que nós sabemos que todos nós estamos aqui no tempo de Deus, que Jesus, que é o médico dos médicos, e que nos disse que para ele não há doença incurável. Então isso é um alento para nós. Isso nos mostra que só depende de nós, de continuarmos acreditando, continuarmos confiando num bem maior, continuarmos tendo a esperança em nossos corações, sem jamais deixar nos abater,
Por mais difícil que seja a situação que você está passando, por mais que você tenha tantos projetos ainda, e que você vê de uma hora para outra tudo ruir, esse castelo desmoronar, porque nós somente pensamos e vivenciamos a vida material. Nós nos afastamos completamente de Deus, de Jesus. Nós nos esquecemos por conveniência que a verdadeira vida é a vida espiritual, que nós estamos aqui para aprender. E nós precisamos fazer a nossa parte. E qual é a parte que nós fizemos? É preciso que vocês tragam no coração de vocês a esperança. Que vocês, filhos, não desanimem. Que vocês continuem lutando pelo amor, pela misericórdia. O Cristo Jesus, que tanto sofreu, e que tanto passou por dificuldades, e ele perseverou no bem, mesmo tendo os seus apóstolos na hora decisiva, tendo fraquejado. O mestre sabia que era questão de tempo para que aquela fé inabalável despertasse a cada um desses irmãos. E assim, meus filhos, você não deve desanimar. Você deve continuar acreditando num bem maior, porque o Mestre Jesus está ao seu lado. Por que chorar? Por que fraquejar? Por que desanimar, filho? Se nós saber, como dizia Chico, toda doença é sua cura. É a cura do seu espírito. Então você deve ter paciência. Você deve ter resignação. Você deve continuar cultivando pensamentos de amor, de fé, pensamentos positivos. Você não poder entregar. Você não poder desanimar. Mas você tem que seguir com Jesus. Faça sua parte. Exercite paciência. Exercite o amor. Siga as prescrições médicas do seu clínico material. Faça tudo que estiver ao seu alcance. Porque a medicina espiritual, esta medicina é complemento da medicina terrena. É necessário que você cuide do seu corpo físico. Para isso você tem o médico material. É preciso que você fazer exames, que você seguir as determinações de nossos irmãos e aliar juntamente com a assistência da pátria espiritual, da equipe médica, daqueles que estão em tratamento neste caso, de Dr. Bezerra, Dr. Fritz, para que vocês possam receber cirurgias espirituais no seu corpo espiritual, aonde está a verdadeira causa de doença. Vocês saber que doença tem origem pela sua conduta em vidas, encarnações passadas, pelo seu mau proceder, por afastar tanto do nosso Senhor Jesus Cristo, por cultivar somente orgulho, egoísmo, vaidade, a sede de ter, de querer, não medindo consequências de espoliar o seu próximo,
de fazer o mal, de viver somente no aproveitar, não importando com seu ente querido, não estender mãos, enfim, viver somente materialismo, esquecendo que todos nós temos a hora de chegada e hora de partida no tempo de Deus. E quando desencarnar deste jeito, qual vai ser a companhia desses irmãos? Aonde ele vai habitar? Quem vai receber esses irmãos? E muitos desencarnam em estados dolorosos de dor e sofrimento. E nós que ter oportunidade de podermos ver neste casa, em outros casos que trabalharam em nome de Jesus, com fé inabalável, que você tem consciência, que você sofrer pelos seus atos no passado, pelas energias deletéricas que você foi acumulando com os seus andares, que você for acumulando no seu perispírito, no seu corpo espiritual, esta energia. E esta energia foram depositadas nos centros de forças, em determinados órgãos. E quando você desencarnou, você continuar doente. Porque você não cuidou do teu espírito. Você não cuidou de aplicar no seu dia a dia, no seu conduta, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então é muito triste e doloroso nós ver irmãos assim, que vêm, que frequentam um templo de oração, que estar presente fisicamente, mas espiritualmente está muito longe. Como dizer sempre no desenguajar, são túmulos calhados de branco por fora e podridão por dentro. Porque os pensamentos de nossos irmãos, suas condutas, é até difícil de você falar. Então nossos irmãozinhos que estão no seu lar, passando pela prova de doença, ou tem um familiar passando pela prova, você não perca a esperança. Que você lembrar que quando você adoecer, quando você estar passando por esta prova, não é só você que está passando. Quando você adoeceu, toda a sua família em torno adoeceu junto. Porque muda toda uma convivência, toda uma rotina de família. E todos começam a vivenciar aquela dor e aquele sofrimento daquele seu irmão, daquele filho que está passando por essas dificuldades. E este filho que está passando por essa dificuldade, ele na sua dor, no seu orgulho, na sua vaidade, ele esquecer de olhar para aquele que está ao lado dele, que está sofrendo também. Muitas vezes ele se julgar vítima, muitas vezes ele se julgar que não merecia aquilo, porque ele sempre procurou fazer o bem, aqueles que assim fazem. E ele falar, como eu fui um homem de bem, eu procurei fazer o bem, e como agora nesse estado atual, esta doença me atacou, está muito difícil, ele se julgar injustiçado. Sabe por quê, filhos? Porque ele está a pensar somente nesta vida. Ele esquecer que ele é espírito eterno, espírito imortal, e que nós temos várias vidas sucessivas, e hoje ele está resgatando aquilo que ele fez no passado, ou mesmo neste presente de vida. Jesus não disse, de planta é livre, mas colheita é obrigatória. Cada um está colhendo aquilo que plantou em vidas passadas. E hoje,
nós estar plantando o nosso futuro. As suas ações de hoje vão refletir o seu futuro. Hoje, nós fazer o futuro. Nós, no presente, estamos plantando o nosso futuro. Por isso, olhar bem o que você está fazendo. Por isso, veja a sua conduta. Mas ver conduta verdadeira. Sem máscara. Sem querer se esconder atrás de alguma coisa. Porque o Pai, Ele sabe o que vai no seu coração e na sua mente. Porque nós, como eu disse, mestre, nós ter 1000 olhinhos a nos vigiar e nos olhar. Você poder enganar 1 ou 2 irmãos encarnados, mas você não enganar a espiritualidade, os nossos irmãos que aqui estão, as companhias que você adquiriu. Então é preciso que nós olhemos um pouco para dentro de nós. Enquanto é tempo. Porque este é a melhor oportunidade que você ter no presente momento de sua vida para poder fazer o bem, para voltar sobre os seus passos, se não foram bons, refazer os seus passos, porque nós não podemos mudar o passado, mas nós podemos fazer um novo futuro. E este futuro depende de hoje. Então vamos procurar termos mais paciência, mais amor, mais humildade. Extirpar de nosso coração orgulho, vaidade, prepotência, língua ferina, calúnia. Vamos procurar fazer coisas boas. Vamos procurar estender mão, fazer caridade àquele que precisa. Como disse mensagem, a caridade não é só bem materiais, é saber ouvir, saber falar, saber acolher o irmão em desespero, entre tantas outras coisas, levar esclarecimento. Se você ter conhecimento de doutrina, se você ter conhecimento, você não dever colocar a candeia sob alqueiro ou debaixo, mas tem que colocar em cima, para todos que entrar sejam iluminados. No dizer, você tem que repartir o seu conhecimento com aqueles irmãos que precisam. Isto também é uma caridade. Isto é uma dádiva. Todos nós termos o momento certo de trabalhar com mais afinco na caridade, de dedicar o seu tempo a Jesus. Porque quando você nascer, adolescente estudar, fazer uma faculdade ou um curso profissionalizantes, ou mesmo trabalhar, depois constituir uma família, ter filhos, estudar filhos. E a idade vem chegando. Aí no fim você começou em 2. Tem 4 filhos. Depois você vai ficar só os 2 novamente. Chega uma época que você, já pela misericórdia divina, já está aposentado ou você tem como viver sem precisar trabalhar materialmente. E o que você vai fazer? Qual será a sua atitude? O que você vai fazer com o seu tempo? Você vai viajar? Somente viajar? Tem que viajar. Mas não todo o tempo, porque isso também vai enjoar. Você vai ficar o dia inteiro deitado, assistindo televisão, levanta, almoça, dorme um sono, volta à televisão, janta, volta à televisão de novo. Enfim, o que você vai fazer com o seu tempo?
você vai ter que ter seu tempo ser útil. Porque você vê tantos que já estão nesta fase da vida, não se dedicam a Jesus, não se dedicam a fazer o bem, a trabalhar numa instituição como voluntário, num asilo de velhos, num orfanato, numa casa de repouso, e tantas coisas que tem, na casa espírita que você frequenta, no seu tempo de oração, seja qual for, você tem o tempo. E esse tempo você tem que fazer o quê, filho? Dedicar a sua vida espiritual. Estender mãos e fazer o bem àqueles que precisam. Você se esquece que você está na reta final? Você esquecer que você, hoje, antes não podia, entre aspas. Porque quando nós querer alguma coisa, se pode fazer. Mas, se fosse isso, hoje você ter condição de fazer o bem. Ou você só vai ficar discutindo doença, dor aqui, dor ali, encontra aí, dor aqui. Não. Você, apesar de dor que você tem, que você sente, a partir do momento que você começa com as suas dificuldades, com as suas limitações, ajudar o próximo, você vai sentir-se melhor. Porque muitas coisas você pode fazer, não é só fisicamente. Você pode orar, vibrar para ajudar o próximo. Você pode fazer a maior de todas as caridades com você mesmo. Mas como? Fazer a tua reforma íntima. Reforma verdadeira de dentro para fora. Este também é uma caridade. Então não tenho desculpa. Felizes daqueles que usam o seu tempo ocioso para fazer o bem, para estender mãos, para fazer caridade. Porque com certeza, quando este passar para a vida espiritual, tem irmãos agradecidos a esperar, a cantar hinos de louvor, de agradecimento pelo bem recebido. Então, meus irmãos, aproveitar a oportunidade. Chega de reclamar. Chega de se lamentar. Chega de fazer-se de coitadinho. Vamos levantar nossa cabeça e vamos seguir em frente com Jesus. Vamos auxiliar aqueles que precisam. Porque fazendo assim, com certeza você vai receber o bem. E vamos agradecer a Jesus. Aqui já se encontra toda a equipe médica e espiritual, Dr. Bezerra, Dr. Fritz, que vos fala, e toda a equipe médica já se faz presente. Então vamos, neste instante, cada um de vocês aqui presente, com pensamento no Mestre Jesus, nos colocar em posição para doarmos os nossos fluidos salutares, o nosso ectoplasma, o nosso magnetismo, o nosso amor. E nós vamos fechar os olhos, filhos, neste instante. Cada um de vocês fechar olhinhos. E vocês vão, neste instante, com o coração cheio de gratidão, os nossos irmãozinhos que estão acompanhando este live no seu lar, que já colocou o seu garrafo de água ao seu lado, que está numa posição confortável, neste instante, meus irmãos, todos nós unidos, neste corrente de vibração de amor que se forma, neste caminho de luz que se expande
a cada um dos irmãos que estão conectados com o pensamento em Jesus. A cada um dos irmãos aqui presentes que estão pensando num ente querido, que estão pensando num irmão necessitado. Este corrente, este vibração, faz neste instante uma ponte de luz, aonde a equipe médica de Dr. Bezerra e todos nossos irmãos médicos, cirurgiões e auxiliares já vão se dirigir ao seu lar, já vão se dirigir aonde está seu pensamento nesse instante. E com muita humildade, meus irmãos, você vai abrir coração, abrir mente. Você vai pedir com este fé no nosso irmão maior Jesus, para que ele possa curar as tuas feridas. Sejam essas feridas da alma, feridas do espírito, que ele possa curar através de cirurgias espirituais pela equipe médica, todos desintegrando todos os tumores malignos, desintegrando todos os nódulos linfáticos, desintegrando todos e qualquer tumor no órgão que estiver afetado por alguma doença, desintegrando todas as células neoplásicas, desintegrando neste instante toda energia que estiver acumulada nos centros de força, para que poder ter um novo equilíbrio em teu corpo espiritual, para que possa, através deste equilíbrio, desta harmonia, nos centros de forças de nossos irmãos, se materializar no corpo físico, nas células materiais, nas células físicas, dando um novo direcionamento para as células físicas, para que as células desorganizadas, as células neoplásicas, possam ser desintegradas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que possam os cirurgiões médicos nesse instante, através de cirurgia espiritual, retirar todos os tumores, todas as doenças que afetam algum órgão de nossos irmãos. Os nossos irmãos que estão passando por problemas cardíacos no coração, no fígado, pulmão, rins, pâncreas, sistema urinário, sistema gastrointestinal. Os nossos irmãos que estão passando por problemas no seu cérebro, no seu cabeça e pescoço, aonde estiver um desequilíbrio, que possa nesse instante nossos queridos cirurgiões, Dr. Bezerra, meu irmão, coordenando essa equipe imensa, promover as cirurgias espirituais em todos esses locais, para que esses irmãos, no tempo do nosso Senhor Jesus Cristo, receba a cura que precisa. Mas para ter este cura, é preciso lembrar que 80% depende de tua fé, da tua entrega no nosso Senhor Jesus Cristo, de tua aceitação, para que você possa, meu irmão, vencer. Que você possa, através dessa aceitação, deste renúncia, se colocar à disposição do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso irmão maior. Que você possa dizer nesse instante: Senhor Jesus,
Meu querido irmão, fazei de mim segundo a tua vontade e não minha, mas que eu possa receber tudo aquilo de bom que eu precise, que eu necessito, de acordo com aquilo que eu possa receber. Mas se não for possível, Senhor, que eu possa receber o lenitivo, que as minhas dores possam ser acalmadas, que eu possa ter paciência, humildade e simplicidade, mas eu colocar em tuas mãos, porque eu sei, Senhor Jesus, que cada um recebe segundo as tuas obras, mas sei também que a misericórdia divina é imensa, e eu apelo a esta misericórdia divina para todos os nossos irmãos, que eles possam receber, Senhor Jesus, este lenitivo, este bálsamo, vos fortalecendo para que eles continuem firmes, sem fraquejar. Que eles tenham as forças necessárias para suplantar todas as dificuldades. E que vossos lares sejam banhados em fluxos de luz, de paz, de amor, de compreensão, de paciência, de confiança e, acima de tudo, esperança. Esperança em dias melhores. Porque a esperança tem que ser a primeira que nasce, mas a esperança tem que ser a última que morre. Então vamos ter esperança sempre, porque os desígnios do Pai só Ele que sabe. Então que nesse instante, em que nossos queridos cirurgiões já estão se retirando do seu lar, e neste momento de muita gratidão e muita fé, nós só tenhamos que agradecer ao Mestre Jesus por tanta misericórdia, Senhor. Portanto, que recebemos neste tarde e noite, auxilie, ampare nossos irmãos no seu lar, nossos irmãos aqui presentes. Amparar a todos esses irmãozinhos que aqui estão em tratamento no Hospital Esperança, que aqui se fazem presentes. Iluminai a cada um, Senhor Jesus, dando paciência, fé inabalável, confiança e muita esperança. E assim, Senhor, agradecer a tua bondade, agradecer o seu amor e agradecer, Jesus, pela oportunidade bendita que nós possamos sentir este luz, que nós possamos sentir este amor que nos envolve nesse instante, que este misericórdia possa habitar o coração de cada um dos irmãos, dando paz, dando humildade, dando esperança. E filhos queridos, confie sempre num bem maior. Jamais desanime. Jamais deixem vencer pelo cansaço. Mas sigam firme e confiante em Jesus, porque você está no caminho certo. Porque Jesus está ao seu lado neste momento, vos abençoando, vos iluminando, vos fortalecendo para continuar em seu caminhada. Muita paz, muito amor. Boa noite, meus irmãos. E assim, Jesus, nós encerramos o nosso trabalho de tratamento de cirurgias à distância, agradecendo essa misericórdia divina. E vamos agora para o nosso tratamento presencial, lembrando os nossos irmãos a necessidade de permanecer em silêncio, vibrando o amor
conectados com Jesus e mantendo em seu coração essa energia que vocês, cada um recebeu, esses fluidos salutares que cada um se encontra envolvido, para que você, ao adentrar aquela sala, você possa dar continuidade a esse tratamento ou a essa assistência da equipe médica e espiritual do Dr. Bezerra e do Dr. Flites. Então, que você se lembre que você está num hospital espiritual. Aqui funciona um hospital. E que na pátria espiritual tem muitos irmãos que aqui estão em macas, em leitos, também se beneficiando desse tratamento, desta equipe médica e dos fluidos salutares que vocês estão doando com muito amor. Porque tenham a certeza, aqui na pátria espiritual está os irmãos e parentes de vocês. Aqui tem pai, aqui tem mãe, aqui tem filho, aqui tem marido, tem esposa, tem ente querido aqui, de irmãos que aqui se encontram presentes. Aqui tem irmão recém-desencarnado, que foi assistido e que está nesse hospital, que aqui foi trazido. Porque tem algum parente que aqui se encontra. Então a responsabilidade que vocês têm é muito grande. Porque o trabalho, meus irmãos, ele começa quando você adentra aquela porta. Quando você adentra aquela porta, você senta aqui, você já começou a ser atendido. Os mentores espirituais, os médicos já começam a trabalhar sobre o seu perispírito, seu corpo espiritual, vendo as suas necessidades, aquilo que você às vezes tem necessidade e ainda não sabe, porque a doença não se manifestou. Então a responsabilidade é grande. Lembre-se, cada um de vocês, que vocês estão no hospital. E no hospital, o que nós fazemos? Silêncio, vibração, porque isto é respeito. É respeito com a dor alheia. Porque embora nós não estamos enxergando, porque alguns não têm evidência. Mas nós sabemos que eles estão aqui. Porque nós sabemos que esses irmãos vêm aqui em busca desse tratamento, desse esclarecimento, contando com a colaboração, o amor que cada um traz dentro do seu coração. Esse amor que Jesus não nos cansou de deixar. Esse amor que Jesus trouxe em contraposição à lei do talhão olho por olho, dente por dente. A lei de Moisés, que naquela época era necessária. Mas Jesus contrapôs essa lei quando ele trouxe a lei do amor que vigora em todos os planetas evoluídos. Essa lei, esse amor, que é a bússola, que é o único qual é a alavanca que nos vai fazer com que nós possamos evoluir, só através desse amor. Porque o amor abrange a multidões de pecados. Então exercitem o amor com você mesmo, com seus entes queridos que estão na pátria espiritual e com aqueles irmãos que aqui estão em tratamento. Muita paz, meus irmãos. Muito amor. A nossa irmãzinha, coloque, filha, alguma coisa para o nosso telão, para os nossos irmãos ficarem mentalizando. E tenham a certeza, filhos, que muitos receberam e que muitos ao qual vocês pensaram, foram atendidos aonde eles estão. Essa é a misericórdia divina do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem em paz, meus irmãos.